Olá, irmãos e amigos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos como igreja, através das plataformas digitais da Igreja Batista de Montese. E eu rogo a Deus que abençoe a cada um que estará ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus os ilumine, assim como me iluminou nesta mensagem, que edificou a mim e que eu rogo a Deus que edifique também aos irmãos. Meus irmãos, eu queria, nesse momento, abençoar a cada membro desse ministério que tem dedicado seu tempo e trabalho a fim de tornar possível a reunião da igreja, desses momentos de transmissão da mensagem de Deus, da mensagem nos cultos e do Em Linha com a Palavra. Esses momentos, irmãos, eles requerem muito trabalho de todos os envolvidos, desde a oração e preparação da mensagem do preletor, como a gravação, o envio da filmagem, a edição dos vídeos e as postagens. Então, valorizemos esses momentos em respeito ao trabalho que é realizado, mas sobretudo porque é o que o Senhor nos tem dado como ferramenta a fim de louvá-lo e adorá-lo. Meus irmãos, a nossa breve reflexão desta manhã fala sobre a oração. A oração que é algo tão importante na nossa vida. A oração que é algo tão fundamental na vida do crente. E essa mensagem será como que uma introdução à nossa reflexão de domingo de manhã. Hoje, a gente vai tratar da primeira parte dos ensinos de Jesus sobre a oração. E agora nós vamos tratar do que diz respeito ao ensino básico das orientações sobre o modelo de oração e sobre as manifestações exteriores das intenções e propósitos do coração, os quais são visíveis aos olhos dos homens, mas que somente o Senhor é capaz de discernir. No domingo, nós mergulharemos um pouco mais fundo e trataremos dos ingredientes da oração, os bons e os maus ingredientes, e das manifestações interiores das intenções e propósitos do coração, os quais somente Deus vê e é capaz de discernir. Amém? Meus irmãos, o nosso texto de hoje está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Vamos ler a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, visto que Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que nos peçai. Então, irmãos, nós vamos navegar aqui neste capítulo 6, sobre esse texto que nós lemos, que nós usamos como texto-áudio, mas também sobre outros versículos. E começando aqui no versículo 5 do nosso texto, a palavra de Deus diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, visto que eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Né? Jesus está se referindo aqui das orações públicas e das manifestações humanas que possam estar inseridas nessas orações, a fim de exaltarem a si mesmos, de serem reconhecidos dos homens, né? De serem vistos dos homens. Veja que Jesus, ele não está aqui condenando as orações públicas. Não, as orações públicas, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte dos nossos cultos,
elas fazem parte dos nossos eventos religiosos, elas estão presentes nas aberturas dos eventos, durante os eventos, no encerramento dos eventos, né? O que Jesus está ensinando aqui é que é preciso ter cuidado com as intenções e propósitos das nossas orações que estão sendo feitas desta forma, que elas têm que ser sinceras e têm que ter como objetivo exaltar a Deus e não exaltar-se a si mesmo. Que o homem, ele se dispa ali de qualquer orgulho, de qualquer sentimento de exaltação, né? E que ele se revista de humildade, né? E Jesus fecha o versículo 5 dizendo: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, olha, esses homens não serão ouvidos, eles não serão atendidos. Eles já receberam o seu galardão, eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam o reconhecimento dos homens. Eles já receberam exatamente aquilo que buscavam. Com suas palavras bonitas, saídas da mente e não do coração. Entenda que Jesus não está dizendo também que as orações públicas elas não serão atendidas. Não. As orações sinceras e cheias de louvor a Deus e não a homens são ouvidas sim. Até porque conta ali com a concordância e a união da fé de vários crentes na presença de Deus. Ele está se referindo àquelas orações vazias que visam única e exclusivamente exaltar o homem, exaltar-se a si mesmo. O versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é? Jesus está falando agora daquela oração individual, daquela oração que é feita em secreto, no recôndito do nosso quarto, alinhada diretamente com Deus e sem motivação externa, sem interferências de manifestações humanas. E ele afirma que esta sim, o Pai que vem em secreto, recompensará e publicamente. Ou seja, Deus atenderá a sua oração e de forma manifesta, de forma real, de forma que todos os homens saibam que você foi atendido. Então esse sentimento que possa estar no coração do homem que ora em público, de ser exaltado no sentido da sua palavra, das suas frases bem construídas, elas são revertidas aqui com o atendimento da oração. É de forma manifesta e real diante dos homens. No versículo 7, a palavra de Deus continua e diz: e orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja, quando Jesus fala aqui dessas vãs repetições, Jesus não está falando aqui dos pedidos que você faz, que são muitas vezes recorrentes, são repetidos. Muitas vezes você está com uma causa diante de Deus, e aí você repete em todas as suas orações esses pedidos. Não, Jesus não está falando dessas repetições. O que ele chama de vãs repetições são aquelas palavras decoradas, são aquelas palavras que saem da sua mente e que muitas vezes são repetitivas, não é? Porque elas não saem do coração, né? Então, não usei de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Então, Jesus nos alerta neste versículo 7 sobre as presunções e artifícios sem nenhum valor para Deus, nos ensinando que não precisamos de nenhuma palavra persuasiva da sabedoria humana, mas apenas as palavras que contemplem a sinceridade do nosso coração. Então, Jesus está nos ensinando aqui, nos orientando, que a oração que agrada a Ele é aquela que vem de dentro, é aquela natural, é aquela
que não tem uma preparação, que não tem uma maquinação mental a fim de que saiam palavras bonitas e frases bem construídas. Até porque, como nos diz no versículo 8, irmãos, não vos assemelheis então a eles, visto que o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, Deus, ele está dizendo, olha, eu sei tudo que você vai dizer antes de você falar. E eu sei também, quando vem da sua mente, quando vem de uma forma fria, e sei quando ela vem do seu coração, quando ela é uma fervente oração, como diz aquele hino, né? Então, a partir do versículo 16, aí nós vamos dar um salto, né? Nós saímos aqui do versículo 8 e vamos para o versículo 16 e vamos navegar aí até o versículo 21. Jesus nos fala sobre acessórios das nossas orações, como ele cita o exemplo do jejum, né? O jejum, ele é um acessório da oração. Ele é algo que pode ser inserido à oração, né? Então, o que é que diz o versículo 16 do nosso texto? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Eles desfiguram os seus rostos a fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, Jesus está dizendo aqui nesse versículo 16 que, olha, quando você jejuar, lave o seu rosto, não deixe a aparência de que você está abatido, de forma nenhuma, né? Os homens, eles não precisam saber que você jejua. Isso é exaltação humana, né? E aí ele diz que aqueles que fazem isso já receberam a sua recompensa, já receberam o seu galardão. Portanto, esse jejum não tem valor. E no versículo 17 ele diz, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Quer dizer, torne a sua aparência saudável, torne a sua aparência bem alegre, bem disposta, né? E o versículo 18, a fim de que não pareças aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, Jesus está dizendo, olha, o teu jejum é para o Pai, não é para os homens. Os homens não precisam saber, você não precisa estar aí agora dando uma de coitadinho, de abatido, olha, estou jejuando, estou me sacrificando. Não, porque o jejum é para o Pai, é direto para Ele. E Ele que vem em secreto, e aí de novo, né? Ele diz, olha, teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o jejum, irmãos, ele não deve ser encarado como um sacrifício físico, como algo que possa emocionar a Deus a fim de que Ele atenda a nossa oração, mas sim como uma oferta espiritual, como um louvor a Deus e não como uma oferta sacrificial. A representação do jejum é realizada como abstenção de comida, mas a essência do jejum não consiste em abstenção de comida. A essência do jejum, ela consiste em abstenção de orgulho. Entende isso? Só para contextualizar, outro acessório, né, que não está no texto, mas só para os irmãos entenderem que acessórios são esses inerentes à oração, né? Jesus citou um, o jejum, eu vou citar outro aqui, que é o ajoelhar-se, né? E o ajoelhar-se, ele é a representação física de submissão a Deus, mas a sua essência é interior, ela não é exterior. Ou seja, o ajoelhar-se é digno diante de Deus, mas desde que o seu espírito também esteja de joelhos diante de Deus. De nada adianta você fisicamente ajoelhar-se, você fisicamente baixar sua cabeça e passar ali minutos de joelhos, se o seu espírito não estiver quebrantado.
se o seu espírito também não estiver submisso, se o seu espírito não estiver de joelhos diante de Deus. Então, ajoelhar-se fisicamente, mas estar com o espírito altivo, não tem nenhum valor para Deus. E aí no versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, irmãos, a partir do versículo 19, Jesus nos ensina o que devemos almejar em nossas orações. Ele nos ensina que nós devemos almejar coisas celestiais e não coisas terrenas, que são fugazes, são perecíveis, são finitas. Mas ele nos ensina que nós busquemos em nossas orações as coisas que são dos céus, as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, a fim de acumularmos tesouro no céu, os quais não perecem e não são finitos. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, que nós não podemos ou devemos pedir coisas a fim de atender às nossas necessidades terrenas. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que nós não devemos pedir por saúde, por um emprego melhor, ou por qualquer causa que nós tenhamos colocado diante dele. O que Jesus está dizendo é que mesmo pedindo estas coisas, mesmo que colocando diante de Deus essas coisas terrenas, como emprego, saúde, um familiar nosso, o nosso casamento, a nossa família, quando nós colocamos isso diante de Deus, mesmo pedindo coisas terrenas, essas coisas, é possível nós estarmos ligados às coisas celestiais. Mas como? Não é possível, eu estou pedindo coisas terrenas, mas eu estou, na verdade, pedindo coisas celestiais. São coisas que você pede, mas você pode pedir estas coisas e estar ligado com Deus, estar ligado com os céus. E como é que eu faço isso? É pedindo sempre segundo a sua vontade, submissos aos seus desígnios nas nossas vidas. É assim que nós pedimos a Deus, ligados a Ele, estando ligados com as coisas celestiais. Quando nós colocamos e dizemos: Senhor, mas que tudo seja feito segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito na minha vida. O versículo 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja, a preocupação de Jesus não é que nós não tenhamos riquezas aqui na terra. Jesus quer que sejamos prósperos. Abraão, Davi, Salomão são exemplos de homens que foram homens ricos e prósperos na história bíblica. Esse alerta de Jesus é porque ele se preocupa com o nosso coração. E por que essa preocupação? Por qual razão Jesus tem uma preocupação tão específica do nosso coração? O profeta Jeremias diz, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é perverso. E diz até, quem o conhecerá? Nem nós mesmos conhecemos de fato o nosso coração, quanto mais as outras pessoas. Mas Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. E por isso Ele se preocupa com o nosso coração. Então, o Senhor Jesus nos ama e sabe que o coração do homem, ele é traiçoeiro. Sabe que se o nosso tesouro não estiver sendo acumulado no céu, o nosso coração também não estará lá. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, foi isso que Jesus
me entregou, me ensinou nesta manhã, a fim de darmos essa introdução na mensagem sobre oração. E estes ensinos me edificaram muito, e eu rogo sim a Deus que em nome de Jesus possa ter também edificado os irmãos. E no domingo, estejam juntos, vamos continuar mergulhando mais profundamente, um pouco mais profundo, para entendermos, para conhecermos as questões inerentes a uma oração de poder, a uma oração aceitável e agradável a Deus. E ali nós estaremos observando os ingredientes, ou seja, o conteúdo das nossas orações. Então, irmãos, que o Senhor, com seu infinito amor, nos ensine a cada dia como orar, como adorá-lo, como servi-lo, como amá-lo, como viver de uma forma agradável a Ele, de como termos uma vida que agrade ao Senhor. Agradeço aos irmãos, que Deus os abençoe, continuem firmes nesse momento estranho e difícil que estamos vivendo, e que Deus seja com todos até que tudo isso passe e estejamos novamente reunidos na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia e amém.